boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe o horário que a pessoa está assistindo, mas sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu sou Adriana Nogueira On, sou consultora empresarial, mentora de vendas consultivas pela Consulting Now e faço parte desse ecossistema chamado Upwards Group, que tem um propósito muito claro de ajudar você, que é dono de indústrias, a tomarem decisões melhores, com mais clareza, estrutura e resultados, porque sem resultados fica complicado, Gorete. O nosso propósito, antes de entrar no tema de hoje, que é falar sobre NRO, eu queria trazer uma reflexão para você. Poucas pessoas falam, poucos empresários comentam, mas que todo dono de indústria sente. A semana passada, eu estava conversando com um dono de indústria, ele falou sobre isso. Hoje, novamente, estava conversando com um dono de indústria, ele também falou a mesma coisa, que é sobre a solidão na hora de tomar decisões, principalmente aqueles que não têm um sócio para compartilhar muitas questões. Fica bem difícil, porque no final do dia é ele que tem que segurar a folha de pagamento, é ele que responde pelos erros, é ele que precisa decidir, mesmo que não tenha todas as informações, mas ele precisa dar um sim ou um não para aquela decisão que ele está elaborando. E nos últimos anos, isso tem ficado cada vez mais desafiador, por causa do aumento dos custos, a pressão por margem, as dificuldades de contratação de pessoas, as exigências legais cada vez maiores, inclusive a gente vai falar de mais uma que é a NR1, e vem a reforma tributária, inclusive também, em um mercado cada vez mais competitivos. Eu não vou nem falar sobre questões geopolíticas, né? Porque a gente eleva isso à oitava potência. Mas muitas vezes o empresário, o dono da indústria, ele está sozinho para lidar com todas essas questões. E foi exatamente por isso que o UPMES nasceu e foi desenvolvido. Já fizemos vários eventos. Se você não conhece ainda, vai lá na nossa página, upmes.com.br/eventos. Você vai ficar sabendo dos novos eventos que estão por vir e tem muita coisa lá, muita informação interessante. Por quê? O UPMES, ele não é só um grupo, ele é um ambiente onde donos de indústria se conectam com especialistas e com outros empresários que vivem os mesmos desafios, porque ninguém cresce sozinho. E é aqui que a gente trabalha com um conceito muito claro de execução com estratégia, trocas reais e conexões que realmente geram resultados. Nós já tivemos muitos casos onde os empresários vão lá e acabam encontrando bons parceiros, bons fornecedores e principalmente clientes para as suas indústrias. E aproveitando aqui o ensejo, falando da nossa comunidade aqui, do nosso grupo UPMES, eu quero aproveitar para agradecer os parceiros que tornam esse movimento possível, que são o José Maria da empresa Infotec Tecnologia, é uma empresa maravilhosa, onde você vai estar super assessorado também com as questões de LG, que é uma outra questão também que o empresário tem que lidar, mas com todo o suporte, enfim, procurem a Infotec. O Fábio da FRC, Planejamento Contábil, que é uma contabilidade consultiva, que é nosso grande parceiro também, o Fábio. A Consulting Now ABC, com soluções em gestão empresarial, onde eu represento, e também tenho lá os meus queridos parceiros, Valéria, Maísa, Marcos, Cláudio, né, e todos os nossos mais de 100 consultores em todo o Brasil, que a Consulting Now tem espalhados. E a nossa querida Gorete, que vai falar hoje aqui, então vou deixar ela se apresentar, mas ela é da Ciplan, que é uma empresa de medicina e segurança do trabalho, que também pode assessorar a sua indústria em muitas questões. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, fica o nosso agradecimento aqui aos nossos parceiros. E já entrando aqui no nosso tema de hoje,
nós vamos falar sobre um assunto que está cada vez mais presente no dia a dia das empresas, que é a NR1, que trata da gestão de riscos psicoemocionais. Depois a Gorete vai me corrigir aqui se eu falei alguma coisa errada, mas não com um olhar apenas técnico, e sim o impacto real disso dentro da sua empresa. Agora a gente vai mostrar vários aspectos bacanas para a gente. E é por isso que nós trouxemos essa grande profissional com uma experiência incrível, que fala muito bem sobre esse tema, pode tirar todas as suas dúvidas. Então, se além do que a gente fala aqui nesse webinar, você estiver assistindo ele gravado depois, ficar alguma dúvida, pode deixar abaixo aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente através do upmes.com.br. E, finalmente, bem-vinda, Gorete, bem-vinda, se apresente para a Oi, gente. Adriana, tudo bem? Boa tarde, gente, ou boa noite. Como a Adri falou, é difícil a gente falar assim, Adri. Bom, eu sou a Gorete, eu sou da Ciplan, que é uma empresa de assessoria e consultoria em segurança e medicina do trabalho. Vim falar um pouquinho referente aí à parte da nova NR1, riscos psicossociais. Tem muita dúvida, o governo aí era para começar o ano passado, adiou para esse ano. Saiu uma especulação desse trabalho ser adiado novamente, mas falou que não, que vai permanecer. Então, as empresas também na dúvida com questão da sua implantação aí, referente à parte da NR1, risco psicossocial. Não que não existia nada referente a isso. A gente tinha essa questão lá na NR17, mas a norma viu uma grande necessidade, muitas coisas acontecendo no mercado, que decidiu aí, falou, não, a gente tem que fazer uma parte, um risco ocupacional para levantar tudo que tem as empresas e como que as empresas vão estar atuando com isso, certo? Estou colocando aqui, eu vou colocar uma apresentaçãozinha para a gente discutir um pouquinho melhor. Apareceu para vocês? Apareceu sim, Gorete. Apareceu? Então, a gente fala aí um pouquinho da nova NR01, riscos psicossociais dentro das empresas, nas indústrias. Hoje, todo e qualquer CNPJ aí tem que se preocupar bastante com isso, tá? Então, é um assunto que traz bastante polêmica, bastante dúvida, mas fácil e gostoso a implantação. Quando começa a desenvolver o trabalho, fica um trabalho bem suave, um trabalho bem gostoso, tá? Posso começar, Adriana? Vamos lá. E é interessante isso que você falou agora, depois que começa a trabalhar, é até uma questão prazerosa. Embora seja uma Sim, lei, fico curiosa para saber, né? Porque lei a gente já olha, a gente que é empresário, a gente olha, fala, exatamente. meu A gente Deus do fica com céu, medo na eu hora de tenho que atuar, fazer isso né? aqui. Agora você trouxe uma outra perspectiva. Fiquei mais curiosa Sim. ainda em saber mais sobre o assunto. É porque assim, a gente vai tratando de alguns assuntos que não é somente ali voltado para a empresa. A gente vai levar isso ali para várias reflexões, até para nossa casa, o dia a dia ali do colaborador. Então a gente pode ter muita surpresa nesse meio do caminho. Para as empresas aí que optaram a não cancelar, não deixar para 2026, começar a implantar ali em 2026, 2025, perdão, já está um trabalho muito mais suave, já está um trabalho ali bem gostoso ali de ir gerenciando e já está colhendo resultados, tá? Que Bom, legal, isso é interessante. então falando um pouquinho da nova NR1, ó, o que que é a mudança? Então, ó, a partir de maio de 2026, todas as empresas no Brasil terão um novo compromisso, que é avaliar e reduzir os riscos psicossociais no trabalho, tá? A mudança faz parte da atualização da norma NR1, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em agosto de 2024. Primeiramente, a obrigatoriedade era implantar em 2025, teve um adiamento agora para 2026. Como eu falei, tá, Adriana? Teve aquela sugestão de tentar adiar novamente, mas não, vamos permanecer aí por enquanto para 2026, tá? Reforçando a importância da saúde mental no ambiente corporativo, tá? Independente do ramo de atividade, tá? A gente tem que fazer a implantação ali da norma regulamentadora. Então, o que são riscos psicossociais no trabalho, tá? Risco psicossocial no trabalho está ligado a uma forma de como as tarefas são organizadas, ao relacionamento entre colegas,
a liderança e a cultura da empresa. A gente sempre ouvia falar muito de questão na cultura, como é que era isso nas empresas. Hoje não, é um conjunto. Então, como é que é a minha tarefa na organização? Como é que é feito o meu trabalho? Como que é o relacionamento entre os colegas? A liderança, como é que está hoje? E a cultura da empresa, tá? É importante observar isso. Diferente dos riscos físicos, de acidente, dos problemas ergonômicos. Esses fatores, ó, podem afetar diretamente a saúde mental e emocional dos trabalhadores, tá? Influenciando bem o seu bem-estar, motivação e até a sua produtividade. Quando eu falo muito nas empresas, quando a saúde mental do colaborador está bem, ele produz muito mais, ele tem um ambiente de trabalho muito mais agradável ali e interfere ali em todos os ramos, ali, todos os departamentos da empresa. O que é risco? Ó, como que eu vou tratar isso? O que é risco psicossocial? Ritmo de trabalho, comunicação ineficaz, falta de apoio da parte de chefia e de colegas, má gestão de mudanças na organização. Tem às vezes aquele colaborador ali que ele é muito difícil com relação às mudanças, tá? Assédio psicológico, sexual ou até violência, o estresse também, tá? Tudo isso é relacionado aí a risco psicossocial. E a gente tem que fazer esse levantamento e buscar como é que está o nosso ambiente de trabalho e tratar isso, tá? Como que funcionam os impactos, tá? Eu vou trazer um impacto para o risco psicossocial, tanto para individual, que é do próprio colaborador, na sua organização, que fala ali relacionada à empresa, e como que eu vou levar isso para a sociedade, tá? Então, assim, ó, para o indivíduo, por exemplo, ansiedade, nervosismo, agitação, agressividade, dificuldade de concentração, ele não começa a dar ali resultados, ele começa a apresentar uma dificuldade, tá? Se eu for levar para a empresa, alteração do nível de qualidade do trabalho, o funcionário ele apresenta sempre uma boa atividade, apresenta uma ótima qualidade, mas isso vem caindo, mas aí tem que buscar, é um problema ali pessoal, é uma questão ali do indivíduo, tá tendo alguma coisa ali no departamento, aumento de absenteísmo, que é o famoso ali, apresentações e atestados médicos, tá? Então, isso eu tenho que monitorar. Aumento de acidente do trabalho, quando eu não tô bem, eu me coloco muito mais ao risco ali de acidente, tá? Eu posso fazer ali um problema ali, eu ficar muito tempo ali pensando, eu vou me expor a muito mais ali com relação à parte acidente com máquinas, equipamentos ou até no meu setor. Para a sociedade, aumento do nível de estresse, atribuição ali de anotações ali negativas ao trabalho e conforme ali se eu vou apresentando atestado médico, automaticamente ali eu vou perdendo força ali no mercado ali, vou saindo ali, não vou contribuir mais tanto para a sociedade como para o meu trabalho, tá? Tranquilo, Dri? Quer perguntar alguma coisa? Tem várias perguntas aqui anotadas que a gente colheu também lá do Instagram. Como você prefere? Você prefere falar tudo ou eu pergunto Fica a seu primeiro? critério. Vou colocar uma das perguntas que tem aqui, que tem várias, pelo menos você já vai respondendo, né? Se tiver alguma que está mais para frente na sua explicação, aí que é a seguinte: quem ainda não está tão próximo do tema, o que mudou na NR1 e por que isso deve preocupar o dono da indústria? Bom, por enquanto relacionada à norma aí, mudanças são tão mais um surgimento de alguma coisa fora de rotina, do escopo ali da empresa. Tenho que começar a me preocupar porque eu não sei como que vai ser a aceitação na minha empresa referente à implantação da norma, tá? Tem empresas que está sendo muito mais fácil implantar, uma questão de palestra, atividade, monitoramento pontual e outras não, estão requerendo, tá requerendo ali uma demanda maior, tá? Uhum. Às vezes eu tenho que tomar outros planos de ações, eu fazer outros investimentos para conseguir implantar a própria NR1, tá? Esse é sempre o calcanhar de Aquiles, a questão do Exatamente. investimento todo, né? E É, aí tem uma outra pergunta aqui, que ela é interessante, sobre os erros mais comuns que você vê nas empresas ao tentar implantar a NR1. não O fazer o empresário ele levantamento. pode
cometer de erro que vai fazer ele gastar mais, inclusive? Claro, vamos lá. Isso aí eu tenho visto bastante. Não fazer o levantamento das partes de risco psicossocial, através ali para o seu departamento, querer trabalhar isso de forma geral, querer contratar ali qualquer tipo de empresa ali no mercado para poder fazer isso, e não ter um planejamento do que vai ser implantado referente à norma regulamentadora. Porque muitas vezes eu tenho que trabalhar com isso em equipe. E ali a minha equipe já está sobrecarregada. Às vezes eu recebo uma demanda de produção, eu não tenho tempo, eu não tenho meios para fazer isso com os colaboradores. E aí eu acabo implantando de qualquer jeito, tá? Então, quando eu Sim. tenho ali uma boa estratégia, quando eu tenho uma boa programação, eu consigo implantar isso da melhor maneira. Os funcionários param, refletem, sabem do que está sendo falado e eu começo a colher resultados mais rápido. Que tipo de empresa que o dono da indústria precisa contratar, Gorete, para implementar essa norma? Ou ele pode fazer sozinho, sem empresa Então, nenhuma ele ajudando? pode fazer sozinho, Adriana, se ele tiver uma equipe de SST, que a gente fala de saúde e segurança do trabalho. Ou ele tem lá uma boa medicina do trabalho, ele tem ali um médico na empresa implantado. Isso aí ele pode fazer ali tranquilamente com a sua equipe de segurança do trabalho, tá? Caso a empresa não tenha, a melhor forma é contratar uma empresa de saúde e segurança do trabalho que vai fazer isso vinculado com a medicina do trabalho. Por quê? Isso Uhum. vai entrar, Adriana, até no assunto que eu vou falar agora referente ao PGR. Toda e qualquer implantação da própria NR1, ela tem que ser desenvolvida e implantada no PGR. O que que é o PGR? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, não adianta eu fazer todo um levantamento ali da minha parte de NR1 e eu não ter um plano de ação casado ali com os meus laudos e casado com a minha documentação, tá? Então, assim, a partir da hora que você tem uma empresa de saúde e segurança, ela vai implantar tudo isso e ela vai colocar isso na documentação da empresa. Você consegue colocar lá no seu inventário de risco todo o levantamento ali detalhado. Você consegue fazer o plano de ação, adequada a jornada ali, implementações ali de canais, treinamento dos gestores e ali começar a fazer um monitoramento contínuo, se está sendo eficaz ou não. Não está sendo eficaz? Replaneja ali, volta ali, faz um novo roteirinho ali e começa ali a identificar ali os pontos ali, cada um do que vai ser implantado, tá? Até no meu passo a passo, eu coloquei até no meu slide ali direitinho, a identificação dos riscos psicossociais ali, ó, por meio de pesquisa de clima. Isso é um trabalho de RH, segurança do trabalho, tá? E a gestão da empresa. Entrevistas ali de estrutura e análise de indicadores e afastamento ali por transtorno psicológico ali. Eu vou tratar na minha medicina ocupacional quem é que está apresentando atestado e por quê para poder monitorar tudo isso, tá? E um segundo passo é criar canal de denúncia com combate a assédio, estimular o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, oferecer suporte psicológico ali. Aí é um trabalho muito legal com o RH, porque tem vários meios de implantar isso no mercado, e treinamento ali dos colaboradores aí com essas questões aí da parte saúde mental, o que é assédio, como desfrutar um pouquinho da sua qualidade do seu trabalho e da sua vida aí, obtendo qualidade de vida, tá? Perfeito, Gorete. Tem uma pergunta aqui que também era a minha visão antes de me aproximar muito, né, mais dos serviços aí da Gorete, mas sempre tem aqueles clientes que ligam para a gente, Valéria, é que estão com aquelas urgências de documentação e falam, ah, você conhece uma empresa de medicina e segurança que pode me ajudar a liberar isso aqui e tal. Então, todo mundo vê muito como documentação. Olhando do ponto de vista da NR1, na prática, o que muda quando você passa a tratar como gestão e não como documentos? A implantação da norma de uma forma prática. Não é pegar o documento, simplesmente colocar ele na gaveta e esquecer ele lá. Não, é trabalhar com ele mesmo, é fazer o assunto aí acontecer. É Uhum. ver através ali, até numa visita, imagina você visitando lá a minha indústria lá,
e eu ver com meus colaboradores como que é a atitude ali no dia a dia, Sim, tá? então você vai além de olhar a questão de documento, também tem uma observação que tem que ser feita Exatamente, através da liderança, por isso que a liderança precisa estar treinada, qualificada para para abordar poder esses temas atuar. também, né? É, porque a liderança, ela mesma vai cobrar até dos colaboradores, e os colaboradores vai cobrar da liderança como fazer ali um bom trabalho e poder estar atuando. Então, isso ali é fundamental. Perfeito. Tem uma outra questão aqui, Gorete, que é qual que está dentro desse tema, que é qual é o papel da liderança nesse processo e se dá para sustentar isso sem uma liderança ativa informada sobre o tema. Não, Dri, não dá para implantar isso sem uma liderança preparada. Por quê? A Uhum, liderança, ela é o canal de tudo isso. Você vai ver que muitos, eu tenho até alguns exemplos aqui, que algumas situações acontecem na empresa com a parte até saúde mental, emocional, assédio, acaba vindo do colaborador, ou vindo da liderança. Não que não venha do colaborador, vem, mas só que uma boa parte ali da liderança. Então, é fundamental a liderança estar preparada para poder fazer qualquer tipo de trabalho. Eu falo que até para começar a dar exemplo e poder cobrar dos colaboradores, perfeito. tá? E a outra pergunta que ela é interessante também, sempre o pessoal faz essa pergunta aqui, que é qual a diferença da implementação da NR1 para uma empresa multinacional e para uma microempresa, uma empresa pequena? Tem alguma diferença? O que vai ser feito de campanha? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho uma indústria aí enorme aqui na região do ABC. Ela vai fazer aí um programa de qualidade de vida e saúde dos colaboradores. Então, está promovendo corridas, maratonas, então vem ajudando bastante. Uma Hum, outra empresa, uma empresa menor, às vezes ela não vai ter um recurso para poder fazer tudo isso, mas ela pode entrar com palestras, ela pode entrar ali com campanhas ali de saúde, ela pode desenvolver ali nos departamentos, nos setores um programa de qualidade de vida, mas interligar a parte de frutas, igual tem numa empresa que implantou essa questão, ela pode implementar ali uma campanha ali entre os colaboradores, quem é que vai emagrecer ali para obter um resultado melhor. Então, são várias ideias. Tudo vai depender do que você vai fazer de investimento. perfeito. E isso, falando já de custo, né? E o empresário ele já tem, principalmente na indústria, margens bastante espremidas, tal. Isso, qual que é a ideia de custo para fazer isso? Que tipo de planejamento que o empresário precisa fazer dentro da linha da obrigatoriedade? Vamos colocar Adriana, assim. é muito difícil a gente falar com questão de valores. Tudo vai depender de empresa para empresa. O questionário, lá, a pesquisa de clima, ela é fundamental para levantar e para você já ter um norte do que vai ser feito, tá? Uhum, Às vezes a sua empresa, você pensa que ela não tem ali problema nenhum com essa parte, mas não, num determinado setor você vai ter que investir muito. Ou às vezes você pensa ali que você está numa ideia que você vai ter que investir muita coisa, mas não. A empresa ela só precisa de alguns ajustes que não vai ter um gasto muito grande. Então é muito difícil falar de valores, tá? Valéria, tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Boa tarde a todos. Tudo bom, Valéria? Tudo bem, e você? Bem também. Deixa eu te perguntar. As fiscalizações vão começar, já que não vai ter mais adiamento sobre a NR01. Então, a partir de maio, de 26 de maio, o que as empresas vão ter que ter em mãos para já começar a atender à fiscalização do Ministério do Trabalho? Ótima pergunta, Valéria. Pelo menos o plano de ação aí do que vai ser feito, tá? Quais estão sendo as atitudes que você está tendo dentro da empresa para já pensando nessa parte de risco psicossocial? O que que você está fazendo para que você lá na frente não tenha gastos maiores e para que não tenha surpresas maiores? Então é fundamental você já ter um plano de ação ali do que vai estar sendo feito ali no decorrer do ano de 2026.
Então, se eu tiver um planejamento, em que formato, qualquer formato, É, se eu tiver um o Word, eu tenho uma. Não é no Word. Toda a parte de risco psicossocial, você tem que levar isso lá para o seu PGR, que é um documento lá da própria NR. Então, lá no seu ali, ó, planejamento ali da gestão de risco, vou lá no seu plano de ação, ele tem que estar lá programado, tá? Então, ali, assim, para você levantar isso, você tem que ter o questionário, você tem que ter pelo menos as palestras, o que você vai trazer ali para a empresa para poder implementar. Tá? Então você vai juntar lá no seu documento, lá no seu PGR, no seu plano de gerenciamento de risco, os planos de ações que vai ser feito. Aí é onde vai ser cobrado ali junto ao Ministério do Trabalho. Perfeito. Tem mais alguma coisa aí na sua apresentação? Que tem mais pergunta aqui, Tenho Grace. sim, eu quero Então, falar, vou entrar um pouquinho com questão de multas também. É um pouquinho de estratégia ali na prevenção do risco psicossocial. Então, ó, no local de trabalho, perspectiva na organização, prevenindo ali situações geradoras de violência e estresse. Definir um mapa de perigos ali no setor, contemplando as avaliações do risco ali, e prever medidas de prevenção. Definir com clareza ali as funções e responsabilidades de cada trabalhador, tá? Programar o trabalho tendo em conta condicionamento ali externos e o que influencia, o que que vai acontecer naquela situação. Chegou um pedido de urgência. A empresa tem que pensar nisso. Aplicar um programa ali de intervenção ali com consumo excessivo de álcool, substâncias psicoativas, tá? isso é bem complexo, viu? Muitas fábricas que os empresários têm esse tipo de problema. Algumas já têm um certo mapeamento, procuram aplicar algumas medidas de controle, mas isso é uma questão muito séria mesmo, de Isso. álcool, Procurar drogas. trabalhar nas semanas de segurança, nas CIPATs também, extremamente importante. Ó, envolver trabalhadores numa política de anti-estresse e de tolerância zero à questão de violência. Estabelecer processo e registro no ato de violência adequado. Isso é importante muito o trabalho da CIPA, tá? Que hoje mesmo, assim, não é somente CIPA, hoje é CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Então, é um trabalho em conjunto com a NR5, tá? Ainda no mês das mulheres, né? Então, é legal ressaltar essa questão, embora o assédio possa ser com qualquer ser humano, Exatamente. mas nós sabemos quanto isso é crítico em relação às mulheres. Exatamente. Disponibilizar os trabalhadores ali meio de comunicação para a situação ali de assédio, que é o famoso canal de denúncia. E implementar estruturas aí de apoio com a intervenção em caso de violência, até que foi o que você falou aí com o mês da mulher. Então, eu tenho que me preocupar com o lado empresa, sociedade, eu tenho que me preocupar com tudo isso. Sempre observar ali o que está acontecendo até com a minha colega de trabalho ou o meu colega de trabalho, tá? Individual, formação, é importante treinamento da liderança. Eu sempre falo para as empresas, treine ali o pessoal ali de coordenação, de gerência, supervisão, líder de setor ou líder de célula, né? Que a gente costuma ver muito nas indústrias. Consultar os trabalhadores, por isso da questão do questionário, e fomentar e desenvolver ali o sentido da cooperação e colaboração entre os colaboradores. Como exemplo, a Valéria está vindo trabalhar comigo, como que eu vou receber a Valéria? Como que vai ser a Valéria ali no meu setor? Uhum. Sempre ter o respeito, carinho. Eu estava até fazendo uma palestra sobre isso ontem. A gente vive mais tempo na empresa do que em casa. Então, como é que está o meu ambiente de trabalho é importante. E o que todo mundo me pergunta agora é, tia, as penalidades. Quais são? O que que tem ali na empresa? Primeiro, multas e atuações, tá? Então, há empresas ali que têm ali problema de reincidência com parte do Ministério do Trabalho, pode ser submetida até a fiscalizações mais rigorosas, não somente pelo Ministério do Trabalho, mas pelo Ministério Público também, tá? Embargo e interdição da atividade, processos trabalhistas e indenizações, reconhecimento de doença ocupacional, então pode ser reconhecida ali como uma doença ocupacional, ter afastamento pelo INSS, concessão ali de auxílio acidentário, estabilidade provisória do colaborador, se for provado que isso é decorrente ao trabalho. Em caso grave, direito à aposentadoria por invalidez ou até mesmo pensão vitalícia.
E no caso das empresas, eu tenho ali inclusão no cadastro de empregadores infratores. E o que leva a isso, Adriana? Primeiro, prejudica a imagem da empresa e a empresa fica ali, ó, com restrição para obter ali incentivo até fiscal. Então, se eu tenho aquelas campanhas do governo, aquelas finalidades ali, facilidade com questão de empréstimo, financiamento, se a empresa tiver negativada ali, eu não consigo nem isso, tá? E fora também que eu tenho muitas empresas fiscalizando. Então, uma pode fiscalizar a outra. Então, imagina só, eu pego aquele trabalho naquela montadora, eu tenho aquele grande contrato. Se eu tiver ali naquele cadastro ali de infratores, eu posso até perder um grande contrato, tá? É importante a gente sempre observar. Ó, hoje nós temos a mídia, tudo isso aí é passado, né? A gente até mostra, a empresa é condenada a pagar 43 mil à vítima de assédio sexual e moral. Então é importante esse assunto, a gente sempre está tratando isso. Tomar Muitos cuidado. empresários nem sabem o que é assédio moral, nem Então, é sabem, não importante sabem o que significa, o que é que ele faz no dia a dia que para que seja um ele assédio pode ser moral. penalizado caso o colaborador entre contra ele numa ação. E muitas vezes são atitudes que o empresário toma no dia a dia e que ele nem tem consciência disso. Precisa Exatamente. entender melhor como funciona. É isso mesmo, é importante a gente sempre ter o conhecimento do que é e como trabalhar e como fazer com que isso não fica repetindo ali na empresa. Outro Nós exemplo, ó, temos desculpe, a Maísa, que é uma das nossas consultoras também, ela é ótima palestrante, inclusive, né, se alguém precisar também de uma palestra aí para as empresas, ela fala muito sobre a empresa ter uma visão sistêmica. E pelo que eu estou aprendendo aqui com você, Gorete, você está explicando para a gente, entra praticamente em todas as áreas através sim, da liderança. exatamente, independente do que a empresa faz e como que ela atua. Tá? E é importante você sempre passar isso para que lá na... A gente antes tratava muito colega com questão ali de apelido, às vezes uma brincadeira, alguma coisa, e hoje a gente não pode fazer mais isso. Então, respeito, olha como que o colega trabalha, como que ele é chamado, vai chamar atenção ali também, olha como que você vai chamar essa atenção, para que não Hum. tenha problema aí de expor o colaborador aí com uma questão de assédio moral. E você consegue ajudar nesses aspectos também, Gorete, se a empresa precisar? Até que ponto a área de medicina e segurança ela atua num caso assim de implementação de NR1? O que que ela faz Então, Dri, objetivamente? a gente tem que fazer um levantamento e verificar como é que a empresa está. Uhum. Nesse levantamento, ele é feito um trabalho, se é uma questão de hierarquia, é uma questão de falta de liderança, ou falta do treinamento da liderança. Por Uhum. quê? Se é uma coisa ali que é voltada ali para a parte de assédio, é um problema ali de um setor, a segurança pode estar trabalhando. Mas se está faltando ali uma capacitação de liderança, coisa que a gente vê muito nas empresas. Às vezes eu pego aquele meu colega lá do setor, lá de uma célula, eu vejo que ele tem um perfil, eu subo ele para liderança. E muitas vezes ele nunca teve um treinamento. É Então, já é um trabalho voltado para segurança do trabalho e RH. Então, eu tenho que reconhecer que muitas vezes eu tenho que pegar aquele líder, eu tenho que encaminhar ele para um treinamento fora, um treinamento até de RH, de preparo para a liderança, para ele conseguir fazer a gestão da equipe dele. Aí não é um treinamento voltado para a segurança do trabalho, mas é em conjunto entre os dois setores ali, entre os dois departamentos. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo esse levantamento aí com pesquisa, com verificação de clima, verificação ali de tratamento desses colaboradores para conseguir identificar. Então, você respondeu uma pergunta que eu tinha aqui, que era por onde começar. Então, começa Essa por pesquisa esse de clima é levantamento. muito importante, tá? Perfeito. Ok, pode continuar. Obrigada. Não, aí Foi tem outro chovendo de exemplo. pergunta aqui, que Não, como pode tem esse encher, se eu anúncio que conseguir, agora é em maio, aí a gente colocou lá no Instagram do Upvis e teve essas perguntas aí. ótimo. Aí, ó, tem outro exemplo, ó, banco e empresa de terceirização são condenados por assédio moral aí, ó, contra vigilante.
Então você vê que aqui até expõe o nome do banco aqui, pra você vê como é que é em relação a isso do colaborador, né? Então ele recebeu uma indenização a título de danos morais de vezes o último salário para um vigilante que sofreu assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O magistrado aí considerou o contrato rescindido por culpa do empregador, tá? Hum. Então, são vários exemplos que a gente tem hoje pesquisando, ó, em 5 anos, a Justiça do Trabalho julgou de mais de 450 mil casos de assédio moral no Ministério do Trabalho. Ou seja, já Fabricante, existe uma jurisprudência. Entrando a sim, NR1, aí que realmente vai ter essa questão toda muito bem definida já, né? exatamente. Então, assim, você vê que o Ministério do Trabalho já vinha se preocupando com isso, e eles falaram: opa, peraí, nós precisamos parar e tratar a norma e ver o que está acontecendo, o que que a gente vai cobrar das empresas para parar essa situação, tá? E o que pode ser feito, ó, informativo do canal de denúncia, apoio psicológico pela medicina ocupacional, treinamento dos cipeiros também, porque geralmente quem vai receber essa demanda é a própria CIPA, tá? Pesquisa de clima e resposta com indicadores, palestras informativas aí para todos os colaboradores, é extremamente importante, tá? Ah, ó, minha pesquisa de clima ainda não está pronta. Já vão fazendo palestras, vão informando por colaborador o que que é um assédio moral, o que é assédio sexual, os outros tipos de assédio, para eles saberem o que que tem que ser feito e como separar isso também, tá? Para você ir conseguindo implementar isso da melhor maneira. Então, Andri, é isso. Conte com a gente aí. Eu não sei se você tem mais pergunta, alguma Tem curiosidade mais mais. uma pergunta aqui ainda. Claro, vamos lá. Mas assim, antes, né? Só aproveitando que você colocou a tela da Ciplan aí, você está há quantos anos nesse mercado, Goretti? Só para o pessoal conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória. Claro, ó, eu tô aqui no ABC, tô há mais de 20 anos aí no mercado, trabalhando com saúde e segurança do trabalho. Temos a parte aí ocupacional também. Falando um pouquinho de mim aí, eu tenho formação como ergonomista, segurança do trabalho, tá? Tenho uma equipe também aí por trás aí de tudo isso, que é a equipe de médico, psicólogos, pessoal de atendimentos, técnicos, bombeiros. Então, para cada atividade aí, a gente tem um apoio aí que consegue dar um apoio bem legal para a indústria e para as outras empresas, tá? Hoje você atende aqui no ABC somente. Eu conheço a clínica que você tem aqui na Jurubatuba. Tem uma clínica no Isso, prédio, no Jurubatuba Empresarial aqui. Se o pessoal quiser isso. te visitar, mas você atende o Brasil inteiro, só São Paulo? Como é que é? Atendo, Dria. Nós temos duas unidades. Nós estamos aqui em São Bernardo, que é igual você falou, que a gente tem a unidade de clínica médica. A gente tem uma unidade lá no Nordeste também, onde a gente trabalha com a parte de segurança do trabalho e eventos. E estamos ainda indo para o interior, logo, logo aí com atendimento aí, acho que talvez até com o ocupacional. Mas a gente atende aí nível Brasil, tá? Se precisar. Perfeito. E a última pergunta que tinha aqui é se dá para terceirizar tudo ou precisa envolver a equipe interna? Porque a maior reclamação é, olha, minha equipe já está super enxuta, o pessoal não tem tempo de fazer nada. Dá para terceirizar sim, tá? Dá para terceirizar toda essa parte de palestras, implantação dos laudos, toda a parte de Uhum. segurança do trabalho. Porém, é preciso de um apoio, principalmente com questão aí da parte administrativa. Até porque todo esse trabalho para andar, a gente precisa da liderança, tá? Então, é um trabalho em conjunto. Aí entra a segurança do trabalho, que pode ser terceirizada com a implantação do que vai ser feito. E aí conta com apoio para conseguir dar andamento no trabalho, Perfeito. tá? Bom, quero agradecer, Gorete, muito a sua participação aí. Dá para perceber o seu conhecimento é gigantesco nesse setor, nessa área. A Obrigada. gente já indicou alguns clientes e todos foram extremamente bem atendidos. Então, quero agradecer muito. E deixar um recado aqui, que a NR1 não é só uma obrigação legal, ela é um reflexo direto da gestão da empresa. As empresas Exatamente. organizadas, elas sofrem menos, elas têm menos risco, elas crescem com mais consistência. Então, só tem vantagens nessa organização e todos os nossos parceiros aqui do UPMES podem
ajudar a sua empresa a ter esse nível de organização elevado. Queria aproveitar também para informar vocês que esse webinar está sendo gravado e ficará disponível no nosso canal do YouTube, UpMe Group. Para quem quiser assistir novamente, compartilhar com o time e tiver dúvidas, pode entrar em contato direto com a Gorete na Ciplan. Pode falar seu site? É www.ciplanseguranca.com.br, tá? E o Isso é Instagram da Ciplan? Ciplan Safety. Perfeito. E quem quiser conhecer os próximos eventos do UpMes, temos aí vendas consultivas para a indústria, reforma tributária para a indústria, seguranças de dados para a indústria. Teremos muitos eventos aí e super interessantes que você pode acompanhar e se inscrever no upmes.com.br/eventos. Faça agora a sua inscrição e faça parte desse movimento, porque crescer sozinho é mais difícil, mas crescer com direção e parceria muda completamente o seu jogo. Muito Sem obrigada dúvida. e até o próximo encontro. Obrigada, Adriana. Obrigada, gente. Até. Até.